Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos, nos acolha a todos, que nos sintamos envolvidos pelo seu amor, pela sua bondade, para que cada um de nós esteja com o coração aberto, disposto a receber as bênçãos, as inspirações que os amigos espirituais sempre se dispõem a semear, a trazer, quando nós nos abrimos ao estudo, quando nós buscamos entender melhor as lições do Mestre, as palavras de vida eterna. Então é para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês nessa noite, na simples condição de mais um irmão que vem compartilhar aí o pouco que tem podido aprender, mas aquilo que já nos tem sido muito útil na caminhada espiritual. E o tema que nós vamos conversar nesta noite, nosso modo de ver, é um dos temas, ou falaremos de uma das virtudes, de uma das capacidades humanas mais imprescindíveis para a atualidade. Como nós aprendemos com a doutrina espírita, estamos passando por momentos tumultuosos de uma transição. A transição é aquele momento nebuloso em que a gente não consegue enxergar muito bem o que vai ser e o que era começa a cair ou a ruir. Então a gente fica meio sem base. Então é um momento naturalmente de oscilações, em que valores morais são questionados, em que antigos modelos começam a ser questionados para serem modificados. Então, de um modo geral, a sociedade como um todo está passando por essas transições. E isso, um processo como esse, não se opera de maneira, digamos assim, indolor. São muitos os desafios, são muitos os conflitos que têm vindo à tona. Os conflitos exteriores que enxergamos na sociedade, no fundo, refletem os conflitos internos da criatura humana, que agora assomam, ou seja, vêm à superfície para que possamos lidar com eles. Imaginemos um lago. O lodo está lá no fundo. Ele pode parecer tranquilo na superfície, mas enquanto não tratarmos o lodo que está lá no fundo, não alcançaremos uma tranquilidade real, uma estabilidade duradoura. E é mais ou menos o que a gente passa agora. Esse lago está sendo remexido e todas as dificuldades estão vindo à tona. Então o que a gente vê no mundo fora, as misérias, as lutas, os conflitos, a corrupção e tudo mais, no fundo, são as sombras que ainda habitam a própria criatura humana e que, vindo agora à superfície, nos convidam a lidar com elas. Acontece que muitas almas, muitos corações, diante desses conflitos e por não se prepararem ou não se fortalecerem espiritualmente, muitas vezes são engolidos por eles. E acabam caindo em estados de muita desesperança, de muito pessimismo, perdem muitas vezes o sabor pela vida, o sentido da vida. Me recordando aqui um livro fantástico de Viktor Frankl, um dos livros que mais me marcou quando li a primeira vez, Em Busca de Sentido. Penso que a grande crise que nós vivemos agora é uma crise de sentido existencial. Porque uma vida muito voltada para os valores materiais, nos momentos de testemunhos maiores, falta-nos aquele sentido maior, aquela força maior que nos ajude a superá-los. Então a gente tem visto com tristeza crescerem de maneira assustadora os números, por exemplo, de suicídios, os casos de depressão, de desânimo, de desapreço pela vida, que são os sintomas desse antigo modelo e desses antigos valores pautados mais no materialismo que não mais satisfazem ou preenchem a humanidade. Que começa a adentrar de fato a era do espírito, a era da vida espiritual, em que começa a despertar a humanidade para os seus patrimônios imensos guardados aqui dentro e há muito esquecidos. Então nós estamos vivendo esse momento.
E diante dessas dores, como falávamos, muitos corações têm desanimado ou têm desistido. Então, como eu falava no início, uma das virtudes primordiais nesses tempos que vivemos, uma das buscas mais essenciais para cada um de nós, deverá ser justamente aquela virtude que nos ajude a lidar com os reveses, as lutas, os desafios da vida, sem nos deixarmos abater, sem chegarmos a desistir. Aprender a extrair mesmo dos choques da vida algum motivo para crescer, para nos fortalecer. Essa é uma virtude, é uma medida que nós falamos muito na engenharia. Resiliência. É até uma medida mecânica dos materiais. Resiliência é a capacidade de absorver um choque, de lidar com a energia de um choque e transformar isso. Essa é uma virtude essencial para os nossos tempos. Fortaleza espiritual. Resistência, resiliência. A capacidade de extrair, mesmo das circunstâncias mais difíceis da nossa caminhada e da nossa vida, um impulso de elevação, de crescimento. Então, esse será um dos pontos principais que Jesus vai trabalhar no seu Evangelho. A todos os momentos, ele vai preparar os seus discípulos, não só aqueles que viviam diretamente com ele, mas também os futuros, no caso nós, para que estivéssemos preparados para as lutas, e em todo momento no Evangelho ele deixou claro que existiriam lutas. Ele nunca prometeu aos discípulos um caminho todo florido, um caminho de facilidades. Bastaria olhar para a própria vida dele, o Calvário, para lembrarmos que há a luta, que há o desafio em todos os momentos, ou em vários momentos do Evangelho. Jesus se preocupou em nos preparar para isso. Não só ele, como também os seus continuadores. Paulo, por exemplo, e outros, além de escreverem ou de terem escrito sobre isso, sobre essa importância da nossa edificação interior, de uma construção sólida, capaz de vencer as tempestades da vida, não só escreveu sobre isso Paulo, como também viveu isso às últimas circunstâncias. Quando a gente olha para a vida de Paulo, por exemplo, é difícil não se inspirar. É difícil não se deixar contagiar por tamanha força, por tamanho vigor. Lembremos, numa descrição rápida, que esse homem, a serviço do Mestre, espalhando a mensagem do amor, da Boa Nova, por 3 vezes apanhou com varas, apanhou muitas vezes com os chicotes, uma vez foi apedrejado, 2 vezes naufragou, passou por enfermidades sem conta, muitas vezes dormiu ao relento, alimentava-se de frutas que encontrava no caminho, muitas vezes foi assaltado. Enfim, passou por imensos desafios. Mas o que encanta nessa alma é o vigor, a força com que ele seguia adiante. Primeiro porque ele tinha um alvo, uma meta. Como ele diz nas suas cartas, prossigo para o alvo. E uma das coisas mais importantes quando falamos de resistência, de resiliência espiritual, é justamente este alvo. Essa meta maior que nos mova. Porque é ela que dá sentido, que nos dá força para passar pelas experiências mais difíceis do mundo. Ou seja, quando nós olhamos a vida muito no terra a terra, quando nós nos fixamos muito no que é transitório, os problemas ganham em dimensão e parecem quase que intransponíveis. Mas quando nós alargamos os nossos horizontes com metas e ideais superiores, é como se a gente colocasse um pano de fundo maior, mais vasto. E o que antes parecia enorme, parece menor. Quando eu coloco como pano de fundo o infinito, a eternidade,
que é o que o Evangelho e a doutrina espírita nos abrem e nos descortinam, aquilo que parecia difícil demais diante do infinito e da eternidade parece bem pequenino, bem suportável. Então são esses ideais maiores que nos dão força para caminhar e superar os desafios da jornada. É isso, por exemplo, que Viktor Frankl vai falar no seu livro, Em Busca de Sentido. Lembrando que ele passou por uma experiência profundamente difícil. Esteve preso nos campos de concentração. E lá dentro mesmo, estudando a mente humana, né, estudando as pessoas que lá estavam, ele chegou a perceber que os que eram mais resilientes não eram os que aparentavam ser mais fortes, mas eram aqueles justamente que não haviam perdido o sentido. Tinham sonhos, tinham metas, tinham ideais. Quando eu sair daqui, vou reencontrar a minha família. Quando eu sair daqui, vou criar um trabalho assistencial. E era isso que os nutria, os fortalecia. De modo que ele resume praticamente todo o seu livro numa frase que na verdade não é sua, é uma paráfrase. Quem tem um porquê, suporta quase qualquer como. São os porquês que nos dão a força para vencer os comos. É o sentido que nos move. E é o que um Paulo tinha. Daí a gente entende a força que o movia. Daí a gente entende aqueles primeiros mártires cristãos que adentravam aos circos para serem comidos pelas feras, cantando. Por quê? O seu olhar não se detinha no túmulo. O seu olhar buscava o infinito. Onde antes aqueles que seriam mortos nos jogos romanos voltavam-se a César e diziam: Ave César, os que vão morrer hoje te glorificam e te saúdam. Os cristãos então diziam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e te glorificam. Essa era a força daqueles corações, que contagiava, que encantava. E é isso que nós vemos no Paulo. E o Espiritismo, claro, alargando o nosso horizonte ao infinito, preenche a nossa vida e o nosso coração com muitos porquês. Por que seguir? Por que avançar? Porque essa é a nossa destinação. Não é um canto no cemitério. A nossa destinação são as estrelas, o infinito, todo esse universo a conhecer, a desbravar. Essa é a nossa destinação. Então ele preenche a nossa vida desse sentido. Mas como falávamos, o bonito é estudarmos essas vidas e ver como que essas vidas se converteram na própria lição sobre a qual falava. No caso de Paulo, que nos incentivava a fortaleza espiritual, como que a sua vida é por si a lição. Quantas vezes ele testemunhou isso? E ele gravou como se dá esse processo de construção da fortaleza espiritual em uma de suas cartas. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5. Paulo tem uma perspectiva diferente para as lutas da vida, as chamadas tribulações. Ele diz assim: e nos gloriamos nas tribulações. O que é isso? Ele está dizendo assim: nós agradecemos pelas lutas da vida. Nós gloriamos, agradecemos a esses desafios da vida. Mas então ele acrescenta: porque a tribulação produz a fortaleza. Como a nos dizer que a fortaleza espiritual é um resultado das tribulações bem aproveitadas. Então a tribulação produz a fortaleza. Mas ele segue, é todo um caminho. A fortaleza gera a experiência. E a experiência nos conduz à esperança. E então ele tem uma das mais belas definições de esperança que eu já vi no Evangelho
Ele diz: a esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, olha que descrição bela. De tribulações, retira-se a fortaleza. A fortaleza nos permite alcançar a experiência, a sabedoria. E isso nos conduz à esperança, que é quando nós sentimos esse amor do Criador em nossos corações. Que é quando nós sentimos, e mais do que isso, temos a certeza de que regendo os nossos destinos há um infinito amor. O amor daquele Pai sobre o qual Jesus nos falou. Então veja que caminho interessante ele constrói. Já nos convidando a olhar para as tribulações da vida de maneira diferente, porque em geral a nossa tendência primeira é reclamar delas. É lamentar a visita delas. Mas nessa nova perspectiva ele diz: gloriemos, agradeçamos as tribulações. Porque elas têm um papel primordial na nossa jornada espiritual. Como sabemos, nós não somos essa personalidade aqui agora. Estamos aqui de passagem. Muitas vezes aqui já vivemos como tornaremos a viver. Em outros locais, em outras culturas, em outros contextos, mas sempre com um destino maior, que é a ascensão espiritual. E as tribulações nessa grande jornada têm um papel primordial, que é extrair de nós capacidades, potencialidades que, não fossem elas, estariam sempre ali hibernando, esquecidas. O rio só chega à grandeza do mar porque aprende a contornar e a superar os obstáculos em seu caminho. Assim como cada um de nós, não chegaremos ao grande oceano divino sem antes não aprendermos a contornar e a sobrepor todos os obstáculos que venhamos a encontrar. Essa é a finalidade maior das tribulações em nossa vida. Ajudar-nos a encontrar forças, capacidades em nós que sequer julgávamos que tínhamos, mas que diante da dificuldade a gente vai aprendendo que tem, ou é convidado a desenvolver. Porque um problema só é um problema porque a sua solução está num patamar acima, num degrau acima da jornada evolutiva. Porque senão não seria um problema. Eu já teria a solução no patamar em que estou. Mas ele chega me convidando a subir um degrau. Subindo um degrau, encontro a solução para ele. Novos problemas virão, novos degraus eu vou subindo. Essa é a grande jornada ascensional do ser. Como vai dizer Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, num livro chamado Rumo Certo, capítulo 14, ele tem uma mensagem chamada Tribulações. E ele diz assim: se lágrimas, desafios, obstáculos não nos visitassem o espírito ou a vida, permaneceríamos para sempre presos, limitados na ignorância e no primitivismo. São justamente os desafios que movem o mundo, movem a criatura humana. Primeiro, aqueles mais materiais que vão trabalhando em nós, a inteligência. Para nos vestirmos melhor, nos protegermos do frio, precisamos desenvolver a inteligência. Com relação ao alimento, à agricultura, à vida em sociedade, tudo isso, os desafios, foram incentivando o ser humano a pensar, a alargar a sua mente, os seus horizontes. E os outros desafios vão trabalhando também em nós o aspecto moral, a humildade, a amorosidade, a compaixão e assim por diante. Então são as tribulações que vão gerando em nós a fortaleza. Então a grande proposta na perspectiva de Paulo, como também do Evangelho, não é tanto pedir, por exemplo, numa prece ao alto ou aos céus, que afastem de nós as experiências difíceis, mas mais do que isso, ou antes do que isso, pedir que nos ajude a enxergar o que elas têm a nos ensinar, para que aprendamos a extrair delas o que elas vêm nos ensinar. Todas elas têm uma finalidade. É assim que vai se construindo a fortaleza. Mas o que acontece?
no mundo em que vivemos, na sociedade e nos valores que ainda regem a nossa dinâmica de vida aqui na Terra. Muitas vezes, diante da tribulação, da dificuldade, do sofrimento, queremos nós fugir dele ou apagá-lo o quão antes possível. O mundo nos incentiva a buscar satisfação imediata, a todo custo, e nos convida a afastar a todo custo aquilo que nos gere algum incômodo, alguma dificuldade. Então, se algum relacionamento está um pouquinho mais desafiador, diz-nos o egoísmo ou o mundo que nos afastemos daquilo, perdendo a oportunidade que aquilo poderia nos trazer de desenvolver amorosidade, compaixão, compreensão. Se a enfermidade nos chega como um convite a analisar a maneira pela qual temos conduzido a vida, logo queremos um remédio que tire a dor, sem olhar o que está por trás, muitas vezes, daquela dor. A raiz, não o efeito, a causa. O mundo nos incentiva a viver, de certo modo, numa bolha, em que tudo seja fácil, em que a vida seja só prazer, e que toda experiência difícil seja afastada, seja na convivência, seja qualquer uma. Então o mundo nos leva, ou leva muitos corações, a uma falsa ideia de fortaleza. Quando tudo vai bem ao nosso redor, quando as coisas estão muito bem equilibradas, julgamos-nos fortes. Mas eis que uma tempestade, um revés da vida logo mostra que aquela fortaleza ou aquela força não era assim tão firme, tão forte. E é o que se vê em muitos corações. Como constroem a sua paz, a sua felicidade, o seu equilíbrio sobre as questões transitórias do mundo, os valores transitórios do mundo? Eis que a vida, vez por outra, nos tira algum desses valores. Um revés financeiro, a perda de uma pessoa querida, a perda de um cargo de importância, a perda da juventude. E como a nossa felicidade estava pautada ou construída naquilo, vai ela embora também com isso que o tempo leva. Então, a proposta de entendermos também que a fortaleza real é construída sobre outras bases. Bases mais duradouras. Bases que, no fundo, estão em nós. E, por isso, são indestrutíveis. Quando a gente vai percebendo isso, entendendo melhor a dinâmica ou a lição do Evangelho, as coisas vão se tornando mais claras. Mas acrescenta ele, essa fortaleza nos conduz à experiência. Quando nós aprendemos a lidar com as tribulações de maneira resiliente, quando aprendemos a olhar para elas com outra perspectiva, sempre conseguimos extrair delas grandes aprendizados. Aliás, os maiores aprendizados da nossa vida, em geral, estão associados às experiências mais difíceis da nossa vida. Os momentos de maior crescimento da nossa vida, em geral, estão associados aos momentos mais desafiadores da nossa vida. Porque assim é a dinâmica da vida. Depois dos invernos, vêm as primaveras. Depois dos momentos de maior limitação, vêm os momentos de maior expansão. É assim que atua o grande educador, nosso Pai. Como Paulo também aprendeu e escreve isso na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, ele vai dizer assim, falando da correção educativa do nosso Pai. Em geral, a correção de Deus, num primeiro momento, não é algo assim tão agradável. Não é algo que nos traga assim muita alegria. Pelo contrário, muitas vezes traz uma decepção, uma tristeza. Num primeiro momento. Mas, acrescenta ele, para aqueles que se deixam trabalhar por essa correção, mais adiante, ela produz frutos de justiça e de paz. Porque aí está outro grande problema, digamos assim, outra grande causa de sofrimento do nosso mundo hoje. O imediatismo. Que nos faz ver a vida só no aqui e no agora, sem enxergar mais além. E sem perceber que, muitas vezes, o que agora parece algo não tão desejável, mais amanhã, mais adiante, vai se converter em um grande aprendizado. Então é preciso desconectarmos um pouco do imediatismo
mudarmos um pouco o ponto de vista, como vai dizer Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nos elevarmos e vermos não só o aqui e o agora, mas vermos mais além. Vemos que às vezes uma caverna escura e desafiadora, logo ali, vai se converter numa planície bela e ensolarada, se tivermos a coragem de passar por ela. Mas para isso é preciso enxergar as coisas de mais além. E quando a gente faz esse movimento, que é um movimento íntimo, a gente vai vendo que muitas vezes o que agora é uma causa de aflição, amanhã será uma causa de grandes felicidades. Como também o que agora muitas vezes é uma causa de alegria, né, de prazer momentâneo, mais adiante vai se converter numa causa de grandes aflições. É um olhar mais abrangente, que nos gera, nos traz ou nos ajuda a enxergar a experiência escondida em cada lição. Então eu me recordo de um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Delphine de Girardin, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, intitulado A Desgraça Real, ou A Infelicidade Real. E ela vai nos convidar a mudar esse olhar, dizendo assim, o que é melhor para o espírito? O que é melhor para você? Aquilo que te traga alguns momentos de dor, de desafio, mas que depois vai se converter num grande aprendizado, ou aquilo que te traga alguns momentos de prazer, que mais adiante vai se converter em anos, para não dizer séculos, de angústia e de remorso. Então, por exemplo, o desafio de um revés financeiro, que me traz uma dor, um sofrimento momentâneo, mas que me desperta, por exemplo, para a busca de outros valores, de outras riquezas, a riqueza espiritual, para a qual muitas vezes estava esquecido. Então, no momento, sem dúvidas, causa dor, causa aflição, mas e depois? Por exemplo, uma enfermidade que causa, no momento, aflição, angústia, mas que, se encarada com resignação, com humildade, muitas vezes é um processo de reajuste do meu espírito, buscando a cura da alma e não do corpo. Quantos espíritos lá no mundo espiritual não nos falam ou não voltam para nos dizer obrigado pela enfermidade. Obrigado. Me lembro do caso de Jesus Gonçalves, um espírito muito conhecido por nós lá no Brasil, que teve, enquanto encarnado, a hanseníase, né, a lepra, mas que depois, em espírito, voltava a agradecer pela bênção daquela experiência que tornou saudável, recuperou a saúde do seu espírito. Então foram alguns anos com uma enfermidade difícil, mas que representou para ele um ganho de alegria, de felicidade espiritual incomensuráveis. Mas a outro passo, na outra medida, quantas vezes? Alguns momentos de prazer, por exemplo, numa traição conjugal, não vão representar depois, ao longo dos anos, toda uma luta interior de remorso, de angústia. Por exemplo, o descuidado com o nosso corpo em alguns vícios que nos tragam prazer por algum momento, não vai representar depois uma enfermidade dolorosa, angustiante. Então veja como mudam as perspectivas. Quando nós olhamos para a tribulação com esse novo olhar que Paulo nos convida a ter, a gente passa a enxergar as grandes oportunidades que cada dificuldade nos traz. E aí a gente vai consolidando essa fortaleza. Porque é interessante, a palavra que foi traduzida por fortaleza, que Paulo usa, do grego hipomone, significa também paciência e perseverança. Veja que interessante. Uma mesma palavra grega pode ser traduzida por 3 palavras, no nosso caso no português, paciência, perseverança e fortaleza. Como a dizer que é uma coisa só. Ser forte é ser paciente. É entender que, embora esteja difícil agora, persevera mais um pouco, a resposta está ali mais adiante. Vai adiante, segue adiante, porque o que agora não tem explicação, mais adiante, vais entender e vais agradecer. Porque, invariavelmente, os espíritos superiores que na vida aqui tiveram muitas lutas, voltam todos eles dizendo, benditas foram essas dores que me deram agora a felicidade que sinto.
Por quê? Foram pacientes, foram perseverantes, resistiram às experiências difíceis e se construíram na fortaleza. Porque espíritos superiores não são de cristal, são diamantes. E como se formam diamantes? Senão com séculos, milênios, suportando grandes pressões, a fim de que venham a ser ou apresentar toda aquela beleza. Assim são os espíritos superiores, diamantes, que refletem a grandeza divina. Porque aprenderam a extrair das tribulações a sua própria grandeza. Foram pacientes, foram perseverantes, viram mais além e seguiram adiante. Então a tribulação opera a fortaleza cria a experiência, a grandeza, a riqueza do espírito. Né? Eles vão passando a construir a sua felicidade em bases mais sólidas, por isso mais duradouras. No Livro dos Espíritos, na questão 967, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a felicidade dos bons espíritos, dos espíritos superiores? E a resposta deles é muito interessante. No conhecimento de todas as coisas, no bem que fazem e no amor que sentem. Veja só, nada disso depende de circunstâncias exteriores. Portanto, uma felicidade duradoura, porque consolidada neles próprios. Aliás, esse é um conceito fundamental do Espiritismo. A felicidade ou o nível de felicidade é inerente ao nível de aperfeiçoamento do ser. Quanto mais ele progride na escala espiritual, mais feliz ele é. De maneira inerente, onde quer que ele esteja, traz consigo a fonte da sua felicidade. Portanto, ela passa a estar menos sujeita à ação do tempo, dos reveses da vida. Por isso é sólida. Me recordo de uma outra fala do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando ele diz assim: e sede fortalecidos no Senhor. Emmanuel, benfeitor espiritual do Chico, vai comentar essa mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 111. E ele diz assim, de maneira muito bonita: há muitas pessoas que se julgam fortes nas posses transitórias, nos cargos importantes, na beleza do corpo, em tudo aquilo que está submetido ao transitório. Mas mais cedo ou mais tarde, o tempo haverá de levar aquilo. Então ele complementa dizendo: somente aqueles, ou somente aquelas, consciências edificadas na fé, pelo cumprimento dos deveres perante as leis eternas, consegue se sustentar invulnerável sob o domínio próprio. Foi um pouco da mensagem que foi lida aqui ao início. Aquela fortaleza do Cristo, aquela força do Cristo, o domínio do Cristo vinha de onde? Da sua consciência edificada no cumprimento dos deveres, na fidelidade ao Criador e às suas leis. E é o que Emmanuel está dizendo. Somente as consciências que edificam essa base sólida conseguem manter-se serenas, fortes, mesmo diante das maiores lutas. E ele acrescenta ainda dizendo: somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Vejam quais são os pilares da legítima fortaleza. Consciência edificada no dever, a fé que nos traz a esperança, os horizontes maiores, o sentido para a vida, o exercício e a prática do bem e do amor. Esses são os pilares fundamentais de uma construção sólida. Algo que Jesus mesmo já nos dizia lá atrás, ao final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que resume toda a sua mensagem nos aspectos capitais, ele resolve concluí-lo com essa fala. Como a dizer assim, que todo aquele conhecimento de nada adiantaria se não atentássemos para essa última fala, em que ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem tolo ou imprudente que constrói sobre a areia. Vêm as chuvas, correm os rios, sopram os ventos e a casa vem a ruir. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio, prudente, que constrói a sua casa, ou seja, a sua felicidade, a sua paz, a sua força,
sobre a rocha. Vêm as tempestades, correm os rios, sopram os ventos e a casa não rui, porque estava edificada sobre a rocha. O que é essa rocha, senão os valores espirituais, as leis divinas, o amor, o bem? É isso que dá eternidade às nossas construções. É isso que dá vida eterna às nossas construções. E é o que Jesus dizia, é o que Emmanuel está complementando. É assim que somos fortalecidos. Não naquilo que está no exterior, que a qualquer momento pode ser levado pela vida, mas aquilo que internamente construímos. E disso, dessa experiência, diz Paulo, chegamos à esperança, que é esse amor de Deus derramado em nossos corações. Por que esperança? Porque pelas próprias experiências difíceis já superadas até aqui, sabemos que todas elas, as outras, as que virão e as que estão, passarão também. Passamos por todas até aqui e saímos de todas melhores. Somos agora a melhor versão de nós mesmos, a versão mais forte de nós mesmos. E todas as outras que virão, venceremos elas também. Porque no fundo vamos entendendo que há um amor que nos sustenta. Há um amor que nos dá força quando não julgávamos mais ter. Há um amor que cuida de nós, que nos dá os recursos para que possamos passar pelas experiências difíceis. Hoje mesmo comentávamos isso mais cedo. Sempre, se olharmos na nossa vida, antes de um momento mais desafiador, pode ter certeza, vieram os recursos para que a gente se fortalecesse para passar por ele. Acontece que muitas vezes nós vivemos aquela história, a fábula de La Fontaine. Nós temos as formiguinhas e nós temos a cigarra. As formiguinhas são aquelas prudentes, que vão juntando o pãozinho, vão guardando, vão se preparando para o inverno, que virá. Porque assim como a natureza tem as estações, também a nossa vida. Nós temos momentos de inverno, de primavera, de verão e de outono. Então as formiguinhas prudentes iam guardando, iam se preparando. Quando veio o inverno, não foram pegas de surpresa. Só que muitas vezes nós vivemos como a cigarra. Desprevenidos, desatentos à nossa construção espiritual, dessa fortaleza, e o sofrimento, o inverno da vida, nos pega de surpresa. E aí realmente é muito mais difícil do que se a gente fosse preparando as coisas. Porque essa construção da fortaleza espiritual não é algo que a gente vai conseguir da noite para o dia. Não é algo que a gente vai conseguir só no dia do desafio. É algo que vai sendo construído gradativamente. Daí a importância de valorizarmos o dia a dia, o estudo, a prece, o trabalho no bem, porque tudo isso vai construindo em nós essa fortaleza, para quando vier a experiência estarmos fortes. E aí, naturalmente, a gente sente essa esperança. A esperança que é a luz no momento mais sombrio da nossa caminhada. Há uma definição de Emmanuel que diz, comparando fé e esperança, ele diz, se a fé é o sol, a luz do sol, a esperança é a luz do luar, destinada a brilhar justamente nos momentos de noite. Então a esperança é aquela luz em meio às trevas. É aquela certeza de que, como diz Maria, tudo passa. Todas as sombras cedem espaço à luz, como todas as tempestades dão lugar à calmaria. Quando alcançamos essa esperança em nós, por mais difíceis sejam as circunstâncias, seguimos adiante. Como dizia Alcione, a esperança é invencível. Quem tem esperança supera todas as dificuldades. Então esse é o trilho que Paulo nos apresenta. O trilho da fortaleza e dos seus frutos, do que ela produz. Uma perspectiva de olhar diferente às circunstâncias difíceis que a vida nos apresenta. Ele mesmo, me recordo, certa feita, nas suas cartas, ele comenta que ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos o que é. Algum desafio, alguma luta lá. E ele conta que pediu 3 vezes ao mestre para que afastasse esse espinho da carne.
pediu em oração. E ele recebeu a resposta. Jesus apareceu para ele e falou: não vou afastar. Porque em geral é assim, né? A gente muitas vezes espera que Jesus atenda o que nós julgamos ser o melhor para nós, mas ele vai atender ou nos fornecer o que ele sabe que é melhor para nós. Então ele disse: não. Ele acrescenta: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que definição interessante. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo complementa dizendo assim: portanto, me gloriarei agora nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. E por muito tempo eu fiquei tentando entender o que Paulo estava querendo dizer com isso. E no fundo cheguei a perceber que ele está nos convidando justamente a renovar esse nosso olhar para o que seja fortaleza ou ser forte. Porque o mundo em geral considera, digamos assim, bases sólidas quando tem as facilidades, os recursos, a saúde do corpo e tudo mais. Aí se estaria forte. Mas isso, cedo ou tarde, acabamos por perder. E com isso, a fortaleza. Mas o que Paulo está dizendo? Que, na verdade, a verdadeira fortaleza é, no fundo, lidar com as nossas fraquezas, com os momentos de tribulação, de perda, de fragilidade, e extrair disso mesmo uma construção mais duradoura. No fundo, ele está dizendo que, sem essas tribulações que nos fazem ver ainda o quanto somos frágeis, o quanto temos ainda a mudar, a renovar em nós, sem isso, estaremos ainda com uma ideia de força que não é uma força real. Então é um revés, é uma perda de uma pessoa querida que nos convida a mudanças que sem isso muitas vezes não seriam ativadas. É a perda de algumas bengalas que trazemos na caminhada que nos faz caminhar com as duas pernas, exercitá-las bem, sermos fortes. Então é muitas vezes nesses momentos de fraqueza, em que aparentemente estamos frágeis, que estamos desenvolvendo a maior força da nossa alma. Quando, se vivêssemos apenas nos momentos de tranquilidade, em que tudo parece equilibrado, tudo parece estar bem, muitas vezes continuaríamos sendo frágeis. Então é esse o contraste que ele está apresentando. Quer ver um exemplo que ilustra bem isso? A história do apóstolo Pedro. Lembrando que ele não se chamava Pedro, ele se chamava Simão. Jesus é quem o apelida de Pedro, Cefas, rocha. E o nome naquela cultura tinha um significado muito interessante. Geralmente ele falava das características do ser. Então Jesus estava dizendo que ele viria a ter essa característica da rocha. Mas em que sentido? Bom, voltemos antes de Jesus partir. Como era Pedro? A gente que vai lendo aí o Boa Nova e outras obras, qual era a característica mais marcante de Pedro? Muito duro, muito intransigente com as pessoas. Pedro era o cão de guarda de Jesus. Chegava alguém assim com uma vida duvidável assim, e ele já logo atacava, apontava e falava: como você ousa se aproximar de Jesus? Então, no fundo, Pedro tinha imensa dificuldade de lidar com as fraquezas e as limitações dos outros. E por quê? Porque até então ele se julgava forte demais. Ele se julgava impassível de cair. Então atacava a todos que haviam caído. Ele queria, sempre fazia questão de mostrar que era o discípulo mais fiel de Jesus. O mais forte, o mais comprometido. Tanto é assim que na última ceia, Jesus começa a falar assim: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Aí Pedro fala assim: mas como assim? Eu vou aonde você for. Se precisar morrer por ti, eu morro. Queria mostrar a força dele. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, de todos eles. Na hora que chega em Pedro, ele fala assim: não vai lavar o meu. Os outros aí são os ingratos, mas eu sou o mais fiel. Os meus você não lava. Ou seja, no fundo, faltava ainda aquela base da humildade. Jesus, enérgico, ele diz: Pedro,
Se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Ele queria mostrar-se acima dos demais discípulos, mais forte, mais fiel. E Jesus já alertando, Pedro, se não começar das bases da humildade, ainda não entendestes o Evangelho. Não queira ser maior que os seus irmãos. Mas ele fazia aquilo meio na ignorância ainda, né? Era um amor ainda assim, era um amor muito grande pelo mestre, mas ainda sem tanta compreensão. Na hora que Jesus fala isso para ele, ele diz assim, então não lava só os pés, mestre, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Não lava só os pés, lava tudo já. E ele vai conversando, e Jesus na última ceia vai alertando os discípulos para os momentos difíceis que estavam por vir, vai alertando a eles quanto à importância da fortaleza, né? Fala para Pedro, olha, eis que o, entre aspas, adversário quer te fazer dobrar como faz com o trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então ele vai alertando, e o Pedro não estava percebendo muito, né? E quando ele falou que ia para um lugar que eles não poderiam acompanhar, e Pedro fala que vai onde for preciso, Jesus começa a falar, Pedro, calma lá, vai com mais calma. A tarefa demanda muita abnegação, uma fortaleza que você ainda não tem. E Pedro acha ruim. Pedro fica meio magoado com Jesus, veja só, magoado com Jesus. Porque ele achava que Jesus estava duvidando da fé dele, da força dele. Mas Jesus vai explicando e diz, não, Pedro, eu não duvido da sua fé, da sua força, mas é que você vai aprender em breve que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Porque até então, ele estava muito focado nas quedas dos outros, mas ainda não havia lidado ele próprio com as suas fragilidades. Ele ainda não havia entendido aquilo que Paulo depois escreveu, quando sou fraco, é que sou forte. E, dito e feito, como Jesus havia previsto, logo depois da prisão, Jesus é levado preso, né, levado para o encarceramento, e Pedro oscila. E então, pela primeira vez, digamos assim, ele se vê no chão. Ele que sempre esteve de pé, apontando os caídos, agora estava na posição inversa. Ele que sempre havia criticado ou não compreendido as fragilidades de terceiros, agora havia lidado com as próprias fragilidades. Por quê? Até então, onde se baseava a força de Pedro? No que ele se apoiava até então? Na presença de Jesus. Imagina só, você está do lado do Cristo, aí é fácil ser forte, não é? Você tem do seu lado um cara que cura paralíticos, restitui a visão a cegos. Você fala, meu Deus, né? Quem não quer esse cara no seu time? Esse era o apoio dele. Mas ele foi convidado ali a perceber que não bastava ter o Cristo do lado, era preciso ter o Cristo dentro. E por isso Jesus disse antes de partir na última ceia, a vós convém que eu vá. A vós é melhor que eu vá. Por quê? Será que eles se transformariam tanto se Jesus tivesse ficado muitos anos com eles? Então, quando Jesus sai de cena como educador, sabe que agora é a hora do discípulo caminhar por si, então ativa-se um crescimento neles que talvez a presença de Jesus, fisicamente ao seu lado, não tivesse ativado, acionado. Então, por isso ele diz, ou ele fala, agora chegou o momento de eu sair de cena, para que vocês possam desenvolver bases, não mais na minha presença física, mas bases sólidas em vocês, na mensagem que deixei. Então, quando foi tirada a bengala de Pedro, ele viu que a força que ele julgava ter ainda era bem ilusória. Ali, a partir dali, começa a construção de Pedro, a rocha. Antes uma rocha dura, no sentido de intransigente, antes a pedra que feria, porque criticava, apontava. Dali por diante, uma nova rocha, não mais para ferir, mas para apoiar, sustentar.
foi isso que Pedro foi no cristianismo primitivo. Ele foi a rocha, a base sólida, que deu sustentação àquele movimento inicial com as divergências. A gente se lembra daquele caso, né? Paulo e Tiago ali tendo os seus ajustes, os seus desentendimentos. Quem que media? Quem que faz a intermediação? Quem que dá base? Pedro. Então Jesus vai transformando aquela pedra usada para ferir numa pedra para sustentar. E foi depois disso, de lidar com a sua fragilidade, de lidar com a queda, de lidar com os desafios, com o bom combate interior, que ele foi descobrindo verdadeiramente a fortaleza. Então é isso que Paulo quis dizer. Quando sou fraco, sou forte. Quando lido com as minhas fraquezas, quando olho para mim mesmo, aceito o que sou, o que preciso mudar, então eu estou realmente alcançando a fortaleza. Quando vivo ainda muito voltado para o exterior, com uma vida muito pautada nessas bengalas externas, tenho a sensação de estar fortalecido, mas logo a vida nos dá uma rasteira e nos mostra que aquela fortaleza ainda precisa ser muito, muito consolidada. Graças ao quê? Às tribulações, que nos fazem lidar com isso. Então é preciso encarar o sofrimento, a experiência difícil e crescer com ela. Jung falou muito disso. Um dos símbolos que Jung mais usa é o símbolo da cruz, como símbolo de individuação do ser. Para Jung, a cruz era o símbolo do ser que caminha para a conquista de si mesmo. Veja que interessante. Individuação. E, ao falar do sofrimento, Jung vai dizer assim: o ser humano tem de lidar com o sofrimento, tem de encará-lo. Alguns, por exemplo, os orientais, querem suprimi-lo, expulsando, querem não lidar com ele, expulsando. Os ocidentais querem suprimi-lo muitas vezes por meio de medicamentos. Mas o sofrimento, dirá Jung, precisa ser superado. E só há uma maneira de superá-lo: suportando-o e crescendo com ele. E então Jung diz assim: aprendemos isso com ele, o Cristo crucificado. Porque na jornada pela conquista de nós mesmos, é impossível que a façamos sem contrariedades, sem desafios, sem dores. Qualquer um que esteja a caminho dessa conquista de si mesmo, dirá Jung, vai encontrar aquilo que lhe cruza, a contrariedade, o símbolo da cruz. Vai dizer ele, a primeira coisa, a primeira cruz, daquilo que nós somos e não mais queremos ser, a nossa sombra. Não há como alcançarmos a libertação sem lidarmos com a nossa sombra. E ninguém lida com a própria sombra de maneira indolor. A segunda contrariedade que vamos encontrar, a segunda que cruza o nosso caminho. O que não somos, mas o que o outro é, a sombra do outro. Ninguém vai alcançar a sua libertação sem lidar, sem conviver com as dificuldades do outro. Aquele que está buscando a humildade vai conviver com o orgulhoso. Aquele que está buscando a caridade vai conviver com o egoísta. Então ele vai ter que lidar com esses desafios. E ainda uma terceira, dirá ele, a sombra coletiva. Tudo isso cruza o nosso caminho em busca da libertação. Por isso ele diz: quem quer que esteja a caminho da sua integralidade vai ter essas cruzes em seus caminhos. A cruz para Jung era o símbolo do sacrifício, em que o self se sobrepõe ao ego. O self, sacrificando o ego, alcança a libertação, a conquista de si mesmo. Isso está representado para Jung na cruz. É, na visão dele, a orientação, a disciplina dos nossos instintos a serviço de metas maiores. Não suprimi-los, mas discipliná-los, coordená-los, governá-los. O self se sobrepondo ao ego, o ser humano que se liberta para voos mais altos. Isso para ele está representado na cruz.
A cruz é também para ele o símbolo do sofrimento, ou de como lidar com o sofrimento. Ninguém alcança uma vida maior sem rasgar-se, abrir-se ao novo, como uma semente. Jesus não diz isso? O grão de trigo que cai na terra, se não morre, não frutifica. Ninguém alcança uma vida abundante, uma vida maior, se não está disposto a rasgar-se, a abrir-se ao novo. Não há crescimento que não passe por esse processo de abrir-se, rasgar-se de dentro para fora para uma vida maior. Também para Jung, representado ali na cruz. Então veja, que visão interessante, que na verdade não é tão nova assim. O apóstolo Paulo mesmo já falava isso há 2000 anos na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, quando ele falava assim, e não se assustem com o que vamos falar, porque esse tema da cruz muitas vezes gera alguma incompreensão, mas Paulo dizia assim, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para um e loucura para outros. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele vai dizer, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos é a força de Deus. Parece difícil de entender, mas no fundo Paulo está falando da mesma coisa que Jung mais adiante iria dizer. Nós vemos, claro, muitos corações que dizem, precisamos sim de um Cristo descrucificado, um mestre vivo, atuante ao nosso lado. Mas não tiremos a cruz do Evangelho, porque ela tem um símbolo muito importante. Nós não podemos tirar a cruz do Evangelho. Porque é a cruz que nos diz que não há ascensão sem luta, sem o bom combate interno. Sem essa contrariedade interior, que Jung também vai dizer, lidar com luz e sombra, o que eu quero fazer, o que eu já não quero fazer, que Paulo soube muito bem descrever, o bem que eu quero, eu ainda não faço, o mal que eu já não quero, eu ainda faço. É aquela luta, é o bom combate, isso é a cruz. Não há ascensão, libertação, sem passarmos por ela. E é isso que Paulo está dizendo nessa sua fala na carta aos Coríntios. A cruz representa a renúncia, representa a vitória do self sobre o ego, representa a vitória da razão sobre os instintos, da caridade sobre o egoísmo, do perdão sobre a revolta, sobre a agressividade, sobre a vingança. É o que está sintetizado naquele quadro do mestre na cruz. Mas um mestre vivo. Então Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 97, chamada justamente A Palavra da Cruz. Ele comenta esses versículos que citei, e ele vai dizer assim, queria o mestre demonstrar com aquela aparente derrota na cruz, né? Parecia no máximo da fraqueza e, no entanto, era o máximo da fortaleza. Ele queria mostrar que o eu não se encaminhará para Deus sem o aperfeiçoamento e a sublimação de si mesmo. Daquele ato, daquela cena, daquele símbolo, flui para o mundo uma palavra, que é renúncia, humildade, perdão incondicional, amor incondicional, entrega total a Deus, fé, confiança, esperança, tudo sintetizado naquele símbolo. Mas esse símbolo, ou o que ele representa, para muitas consciências ainda parece loucura. Parece escândalo, é o que Paulo está dizendo. Humildade, para quem ainda está completamente apegado às ilusões da vaidade do mundo, não faz sentido. Renúncia, para quem ainda está muito apegado ao interesse próprio, parece loucura. Sacrifício pessoal em benefício dos outros, para quem está ainda muito apegado aos valores transitórios, parece loucura. Mas para aqueles que já, por meio desses desafios da nossa cruz de cada dia, têm aprendido e crescido com ela, é na verdade aí que se esconde as maiores lições e a mais profunda condução do Criador. Emmanuel tem até uma expressão interessante, ele diz assim, a palavra da cruz parece loucura para aqueles que permanecem indefinidamente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual.
Então, para quem está ainda muito apegado à terra, realmente a cruz parece uma coisa de louco. Mas para quem vai mergulhando num sentido espiritual, para quem, como diz Emmanuel, vai encontrando a glória oculta nas cruzes da vida, a gente vai vendo que são elas as melhores condutoras da nossa alma. As cruzes que o Senhor nos dá a carregar. Então veja, Paulo antecedeu Jung em 2000 anos. Mas veio Jung para falar isso a outros públicos, com outras palavras, muito importantes também. Mas no fundo a lição, a essência já está lá. Resumidamente, portanto, a maior compreensão que gostaríamos de deixar em vocês hoje, no coração de cada um, é que precisamos, no fundo, aprender a sofrer e a extrair das experiências difíceis o que elas têm a nos dar. Não dizemos buscar o sofrimento, mas quando ele nos visitar, aprender a lidar com ele. Não tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo chamada bem e mal sofrer? Como a dizer que tem um jeito de sofrer que nos impulsiona para o crescimento e um jeito de sofrer que nos leva mais para baixo. A ideia é buscar o bem sofrer. Me recordando do querido amigo Simão Pedro, não é que a gente goste de sofrer, mas quando sofre, sofre com gosto, como dizemos lá em Minas Gerais. É uma expressão bem mineira. Não é que a gente goste de sofrer, mas quando sofre, sofre com gosto. Aproveita o que ele tem a te ensinar. Tira dele o melhor. E por isso eu gostaria de encerrar a nossa reflexão com um texto que separei do nosso querido Leon Denis. Leon Denis ele tem uma habilidade especial. Ele tem um capítulo no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu até estava vendo aqui. Capítulo último da obra, não sei por que o último, deve ser porque é muito importante para dar um fechamento assim. Mas o capítulo se chama Revelação pela Dor. Vou falar para vocês que ele trata a dor de uma maneira tão bem que passa quase a gostar dela. Você passa quase a querê-la. Mas eu separei um trechinho aqui para a gente entender o que é esse bem sofrer. E ele diz assim: homem, ou ser humano, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Veja só, aprender a sofrer. Pedro falava isso na sua carta, sofrer como cristão. Sofrer extraindo da dor a lição. Ela, acrescenta ele, é o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Então pensa numa estátua. Pensa no bloco de mármore bruto. Como é que a estátua vai sair dali de dentro? É de uma maneira suave, assim, bem... O cinzel vai trabalhando, vai tirando, vai moldando, vai tirando daquele bloco bruto toda a beleza que está ali. Conta-se que Michelangelo, ao olhar para um bloco bruto, dizia assim, tem um anjo preso aí dentro, deixe-me tirá-lo. Então ele via o potencial e usava o cinzel para extrair todo o potencial daquele bloco bruto. Assim é o Criador. Ele sabe, ele nos criou, ele sabe tudo que estamos destinados a ser. E trabalha como um artista divino, retirando com as experiências que nos fornece o que de melhor podemos ser. É o que Leon Denis está dizendo. A dor nos desperta, nos tira da estagnação, da ignorância. Mais adiante ele diz assim, aprende a sofrer, não te direi, procura a dor, mas, quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Olha que síntese maravilhosa. Acolha como uma amiga. Olha que síntese maravilhosa. A ideia não é cultuar o sofrimento, buscar o sofrimento. Não é isso. Ele diz, não te digo procure a dor, mas, quando ela se erguer no seu caminho, e tenhamos a certeza, ela vai se erguer mais cedo ou mais tarde, acolha-a como uma amiga, como uma mestra, que vem te trazer alguma coisa. Aprende a conhecê-la.
a apreciar-lhe a beleza austera. Então até a dor tem uma beleza austera, mas uma beleza. A entender-lhe os secretos ensinamentos. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo da sua ação, associa a tua vontade, o teu pensamento, ao alvo que ela visa, e procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Então, associar a nossa vontade, o nosso pensamento a ela, ao que ela quer nos ensinar, para extrair o máximo dela. E ele acrescenta: esforça-te por seres, a seu turno, um exemplo para os outros. Como isso é importante para os nossos tempos. A gente não tem ideia o que uma vida vivida com fé, com confiança, pode produzir nos corações ao nosso redor. A gente não tem ideia o quanto o nosso exemplo de confiança numa provação, num testemunho, pode contagiar outros corações. E em momentos de tamanha fragilidade em muitos deles, como é importante o mestre poder contar aqui com aqueles que mantêm-se firmes. Aqueles que, como Pedro, lidando com a sua fragilidade, servem ou passam a ser apoio para os outros. Porque se fazem fortes nele, no mestre. Por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso que a aceites, por tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. Porque, de fato, quais são as vidas mais encantadoras que já passaram pelo mundo? Não são as vidas de renúncia, de sacrifício? As vidas de homens e mulheres que deram tudo, às vezes a própria vida, pelo progresso do bem, do amor e da humanidade. Não são essas as vidas que marcam a história humana? Conquistadores, os destruidores, ficam lá com o Fausto, mas logo são esquecidos. Agora os mártires, os heróis, são aqueles muitas vezes que tombaram, mas tombaram grandiosos, porque acolheram a dor e a tornaram mais bela. Como Jan Hus, por exemplo, nosso querido Allan Kardec, que diante da fogueira inconstança ainda tem a grandeza e a força de dizer: hoje vocês queimam um pato, mas um dia virá um cisne que voará tão alto que as labaredas não o alcançarão. Olha a grandeza de uma alma como essa. Ou um Sócrates, quando preso, prestes a morrer, envenenado por cicuta, que ele mesmo teria de beber. Quando a sua esposa Xântipa chega para anunciar o veredito, chega ela toda aflita, desesperada: Sócrates, você foi condenado à morte. E ele então, sereno, impassível, diz: mas e o que tem isso? Todos não estamos? Olha a grandeza moral. Mas então ela tentando, mas essa condenação é injusta. E ele então responde: e você preferia que fosse justa? Olha que grandeza moral. Condenado injustamente, mas livre. Porque pensava ele: essa prisão não me prende. A minha consciência é livre. Preso eu estaria se a minha consciência não estivesse em paz. Então o que você prefere, Xântipa? Que eu esteja aqui preso injustamente, mas de consciência tranquila? Ou que eu estivesse aí fora, solto, mas muitas vezes preso mentalmente no remorso? São essas almas que fazem a dor mais bela. Uma Joana de Cusa, no circo, prestes a ser queimada viva com o filho, que ao seu lado dizia: mãe, mãe, abjura desse Cristo, porque nós vamos morrer. E essa mulher encontra fortaleza moral, voltando-se para o próprio filho e dizer: cala-te, meu filho. O mestre não negou o sacrifício, não negou a cruz. Não seremos nós que iremos fazê-lo.
Então chega o carrasco para acender a tocha, volta-se a ela com sarcasmo e lhe diz: então foi isso que o carpinteiro lhes ensinou, a morrer como covardes? Apenas a morrer como covardes? E essa mulher tem a grandeza de dizer: não somente isso, meu irmão, não somente a morrer, mas também a te amar. São essas as almas que mudam o mundo. E os seus exemplos ecoam séculos afora, inspirando a nós outros hoje. Não estamos aqui a pensar em Paulo, na sua vida de 2000 anos atrás, que até hoje ecoa, falando aos nossos corações. É isso que Leon Denis está a dizer. Então, mais adiante, ele conclui: vós todos que vos vergais sob o peso do fardo das vossas provações, ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, nunca desespereis. Lembrai-vos de que nada sucede debalde, nem sem causa. Quase todas as nossas dores vêm de nós mesmos, do nosso passado, e abrem-nos os caminhos do céu. O sofrimento é um iniciador, revela-nos o sentido grave, o lado sério e imponente da vida. E mais adiante, alguns parágrafos adiante, então ele conclui: ergamos os pensamentos, os corações, as vontades. Abramos as nossas almas aos grandes sopros do espaço. Levantemos as nossas vistas para o futuro, sem limites. Lembremos-nos de que esse futuro nos pertence e que a nossa tarefa é conquistá-lo. Esse é o porquê maior da vida. E fortalecidos nesse porquê e nessa esperança, teremos todos nós a força para vencer e para caminhar sempre adiante. Eis a fortaleza espiritual que o Evangelho, que o Mestre, nos ajuda a ter. Que Ele, portanto, abençoe a cada um de vocês, muita luz e muita paz na caminhada.